Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Pode ficar à vontade, pode se assentar. Graças a Deus. Chegou meu dia. Chegou meu dia. Aos poucos vai chegando, né? Aos poucos vai chegando a nossa hora. Mas graças a Deus, dentro do revezamento que a gente está fazendo durante as férias do pastor, né? Muita honra em ser considerado e ser, né, levado em consideração nesses momentos para cada um de nós. A pastora Flavi não está aqui presente hoje, ela ainda está em recuperação, né? A conjuntivite tem o seu tempo, né, também para poder de contágio, né? Então ela não pode estar aqui conosco, pediu desculpa, mas mandou um abraço para cada um de vocês. Amém? Sem mais delongas, vamos dar início na nossa meditação de hoje, na nossa palavra de hoje, seguindo com a mensagem, com a série de mensagens abençoados para abençoar. Quem aqui é abençoado? Glória a Deus. Então, quem aqui tem a capacidade, a consideração de abençoar? Todos nós. Graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico que foi assim, ele foi ricamente abençoado, que transmitiu para alguém que foi abençoado e depois abençoou também, e assim foi seguindo até os nossos dias atuais. Hoje nós vamos falar de Arão. Nós vamos falar sobre a bênção de Arão. Todo mundo conhece? Tem alguém que não conhece a bênção de Arão? Mas conhece o personagem? Irmão de Moisés? Arão, irmão de Moisés. Então vamos lá. Arão, ele foi escolhido o primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Ele foi o primeiro líder dos sacerdotes, o primeiro líder espiritual dos hebreus. Irmão de Moisés, irmão mais velho, 3 anos mais velho que Moisés, também filho de Arão e Joquebede. A gente vê isso daí lá em Êxodo. Tudo que a gente for ler aqui, a grande parte vai estar escrito em Êxodo para você continuar estudando em casa, ok? E, embora Arão fosse somente 3 anos mais velho que Moisés, nós não ouvimos falar sobre a infância de Arão, tal como ouvimos falar da infância de Moisés. Note que a infância dos meninos lá no Egito, na época de Moisés, era uma infância tribulosa. E já vinha acontecendo há algum tempo... Desculpa, meninos, eu estou ouvindo 2 vezes a minha voz. Daí eu estou me perdendo. Obrigada. O povo hebreu, ele estava vivendo de um momento de perseguição muito terrível no Egito. Ele já estava muito grande, já estava muito numeroso, era um povo muito forte. Começou a colocar medo no faraó. E daí começaram as sanções de faraó para o povo hebreu. Ele já tinha separado o povo hebreu do povo egípcio. Já tinha colocado eles nas periferias, nos lugares mais difíceis. Já tinha colocado fiscais sobre os hebreus, prestando atenção em tudo, qualquer coisa que fizesse de errado. As leis, a cobrança, as punições, elas eram muito graves. Já tinha colocado para eles altos impostos para impedir com que eles conseguissem a continuar crescendo, se tornassem cada vez mais fracos, cada vez mais pobres, né? O objetivo do faraó era esse. Ele já tinha colocado eles para um trabalho forçado, para que eles ficassem doentes, fossem morrendo lá aos poucos. E tudo isso estava acontecendo. Veio a ordem. Ele deu a ordem para que as parteiras hebreias matassem as crianças que nascessem. Graças a Deus, sorte a deles, sorte a nossa, é que elas eram tementes a Deus e elas não faziam isso. A alegação delas era: a mulher hebreia, ela é muito forte, ela é muito viril, ela é muito resistente. Até que eles chamam a gente para a gente ajudar no parto, até que a gente chega lá, a criança já nasceu. Então elas iam preservando com isso as crianças, impedindo o crescimento impedindo que o faraó conseguisse êxito naquilo que ele quisesse. E aos poucos, o faraó foi percebendo, falou: bom, já que as parteiras não estão dando conta de chegar em tempo, já que as mulheres acabam ganhando os seus bebês sozinhas, eu vou ter que mudar a estratégia. Baixou o decreto de matar todo filho homem, deu ordem aos seus guardas de jogar os meninos no rio. Como se fosse uma ninhada de gatinho, né? Que já é errado.
Imagina, jogar os meninos no rio e matá-los afogados. É nesse contexto que Moisés nasce. Então, assim, isso não foi, o decreto do faraó não foi porque Moisés nasceu. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Então, muito provavelmente, Arão também nasceu nesse contexto. E a Bíblia não fala o que aconteceu com ele, o que aconteceu para que ele pudesse ser poupado. De que forma ele foi poupado? Nós vemos nada sobre Arão, sobre a sua infância. E não lemos nada sobre a vida dele, até que Deus o envia para ajudar o seu irmão Moisés. Quando Deus chama seu irmão Moisés, que agora está com 80 anos, é quando a gente começa a ouvir falar de Arão, um senhor de 83 anos. Ele começa a ser considerado. E é nesse contexto que a gente está, né? É aqui que a passagem que a gente vai ler e aqui que a gente vai meditar um pouco mais. Os versículos que eu vou ler aqui estão todos na versão A Mensagem. Se por acaso você não tem aí essa versão A Mensagem, acompanha pelo telão, que fica mais prático para vocês acompanharem, ok? Eu coloquei todos os versículos lá também. O que a gente vai ler está lá escrito em Êxodo 4, do versículo 10 ao 15. Êxodo 4, a partir do versículo 10, que fala assim: Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Eu nunca tive jeito com as palavras, nem antes e nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno então disse: E quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com a sua boca. Estarei a seu lado ensinando o que você deve dizer. Moisés então insistiu: por favor, Senhor, manda outra pessoa. Versículo 14. O Eterno irritou-se com Moisés e disse: Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento ele está vindo para cá para encontrar-se com você. E quando o encontrar, ele ficará feliz. Então, você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar com ele e com ele quando ele falar. Eu vou instruí-los em cada detalhe. Amém? Enquanto eu estava estudando sobre a vida de Arão, para a gente poder chegar ao momento da bênção, enquanto eu pesquisei sobre ele, essa passagem me impactou bastante, e a gente viu que em tão poucos versículos, em 5 versículos, quantas lições relevantes a gente tira. E eu anotei aqui algumas delas. A primeira lição que a gente tira: as dificuldades não impedem o agir de Deus. As dificuldades não impedem o agir de Deus. Que é o de Êxodo 4:10 que fala: Moisés então apresentou outra dificuldade. Vocês já pararam para pensar que desde que Deus tinha chamado Moisés, lá no meio da sarça, lá no capítulo 3, Moisés vinha dando impedimento atrás de impedimento? Dificuldade atrás de dificuldade? Mas ninguém vai me receber bem. Eu fui já julgado lá, eu já fui, eu tenho fama lá. Mas eu não sei falar, mas ninguém vai acreditar em mim, mas ninguém vai saber que foi você que falou, mas eu não sei mostrar esses sinais, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei falar bem, mas eu não sei comentar bem, eu não sei dirigir, eu não dirijo à noite, mas eu não conheço, Senhor, mas eu não tenho. Quantas e quantas e quantas dificuldades ele foi colocando e colocando, e impedimento ele foi colocando. E quantas vezes a gente também tem esse monte de dificuldade? Eu moro longe, não tenho emprego, não tenho dinheiro, minha mulher não deixa, minha mãe é ruim. Quantas vezes Deus está falando com a gente, o fogo está ardendo ali na nossa frente, e a gente fica cheio de nhenhenhé diante de Deus. Deus escolheu Moisés para libertar o povo, e Moisés ali naquela hora, ele tem coragem de questionar as escolhas de Deus. Muitos de nós às vezes faz isso. A gente vê os empecilhos, a gente vê as dificuldades, mas essas dificuldades
não impedem o agir de Deus na nossa vida. Aquilo que Ele confiou na sua mão, aquilo que Ele quer que você faça, não é empecilho para Ele. Se Ele colocou você para varrer o chão de fábrica, é ali que Ele quer, é ali que Ele está te chamando. Se Ele colocou você para dar aula, se Ele colocou você para ser motorista de Uber, se Ele colocou você para ser gerente, para ser head de equipe, é ali que Ele colocou você. E Deus não escolhe uma pessoa sem um plano. Ele não escolheu você sem um plano para você. Ele não escolheu um chamado, Ele não confiou uma obra, sendo ela dentro da igreja ou na nossa vida secular, sem um plano. Se Ele te escolheu, é porque Ele tem algo para fazer através de você. Ah, mas é porque Ele precisa de você? Não, da mesma forma que Ele não precisa de mim. Mas Ele quer, Ele conta com isso. Ele nos chama para trabalhar por Ele e ser a luz aonde Ele nos colocar. Um segundo ponto que me chamou muita atenção: o nosso Deus, Ele é criativo. Segunda lição que a gente tira: o nosso Deus é criativo. O versículo 11 fala assim: não fui eu que fez o mudo e o surdo, o cego e o que enxerga? Não foi Ele que fez o magrinho para poder caber mais um na fila e que fez o gordinho para ter aquele abraço gostoso? Não foi Ele que fez o baixinho para poder pintar o rodapé e não fez o altão para pegar as coisas na prateleira? Nosso Deus, Ele é criativo. Ele desenhou você do jeito que Ele sonhou, Ele quis você desse jeito. Às vezes eu me questiono por que Ele me quis desse jeito. Mas Ele deve saber por quê. Um dia lá, quando eu chegar diante dEle, eu vou perguntar isso. Mas Ele quis. Cada um tem aquilo que merece, né? Então, a que eu tenho é a que eu mereço. Mas Ele é criativo. E nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos. Então, crie algo. Use a sua mente, use a sua criatividade, invente alguma coisa para poder fazer aquilo que Deus confiou na sua mão. Nós somos imagem e semelhança dEle, então crie alguma coisa através dessa dificuldade. Usa ela a seu favor. Inventa alguma situação, crie algo para facilitar a sua dificuldade. Mude um pouco. Bom, eu vou fazer alguma coisa, isso aqui vai facilitar. Bom, eu moro longe, eu vou morar mais perto. Não, eu vou conseguir um ônibus, vou atrás da prefeitura, conseguir um vale transporte social. Eu não sei o que tem, né? Crie alguma coisa apesar da dificuldade. Dificuldade todos nós temos, e sempre vamos ter uma ou outra, mas crie alguma coisa, dê um jeito de fazer acontecer aquilo que Deus chamou você para fazer, porque se Ele chamou, é porque é com você que Ele quer fazer. Ele te escolheu para isso, Ele te deseja fazer isso com você, seja o que for que Ele te confiou fazer. Terceira lição: Ele não nos deixa sozinhos. Terceira lição: Ele não nos deixa sós. O versículo 12 fala assim: eu estarei ao seu lado ensinando o que deve dizer. Gente, seja qual for o seu chamado, igual eu disse aí, limpar chão de fábrica, dirigir um carro, dirigir uma escola, dirigir uma equipe, ser gerente, ser um ministro, ser um professor, ser um cantor, né? Ser um ministro de louvor aqui, seja um grande músico, seja aquilo que Deus colocou. Se Ele te chamou, seja qual for, Ele vai estar do seu lado, te ensinando, te capacitando, te conduzindo, te dizendo aquilo que você deve dizer. Deus, Ele não tem o objetivo, Ele não tem o desejo de deixar nenhum dos seus filhos envergonhado. Não é sonho de Deus isso. E aqui, gente, isso aqui é uma promessa. Eu estarei do seu lado e vou te dizer o que você deve dizer. É uma promessa, então, e Deus cumpre todas as suas promessas. Ele não quebra as suas promessas. Então, toma posse que Ele vai sim estar do seu lado. Ele vai sim te dizer o que você deve falar, te dizer como você deve agir, te dizer qual é a conduta que você deve ter. Ele vai te ajudar naquilo que você tem. Ah, mas é porque o meu chefe, o meu patrão, ele é isso, o meu patrão, ele é aquilo, ele é difícil, ele é não sei o quê. Deus vai te dizer, porque Ele está
do seu lado, te ensinando. Ah, mas o meu filho é bocudo, ele não me respeita, ele me desobedece, ele faz isso aqui. Deus está do seu lado te dizendo e te ensinando como proceder, te dando a estratégia. Lembra que eu falei da criatividade? Ele vai estar sempre junto, cumprindo a sua promessa de estar ao seu lado. Nunca se esqueça disso. Ah, mas a dificuldade está tão grande. É doença na família, é falta de dinheiro, é desemprego. Senhor, eu estarei do seu lado, te dizendo o que deve dizer. Quarta lição. Ele dá a ferramenta necessária. Versículo 14 diz assim: você não tem um irmão chamado Arão, levita? Gente, isso aqui é tão bonito, porque assim, isso mostra assim, Deus ele conhece todas as nossas limitações. Moisés, ele vinha, igual eu disse, desde o capítulo 3, mas eles não vão acreditar que eu estou falando de você. Você vai fazer os sinais. Mas eu não sei como fazer os sinais. Você põe a mão na roupa, você tira a mão. Mas eu não sei como eu vou mostrar. Você vai usar o cajado, deita o cajado no chão. Mas eu não sei falar, eu não tenho conhecimento. Não, eu vou te dizer o que deve dizer. Mas o povo não vai acreditar que vai você. Você vai dizer que eu sou. Então, Deus foi conversando e foi argumentando com Moisés, porque ele sabia até onde Moisés ia. E ele sabe até onde você vai. Ele sabe qual é a sua capacidade, ele sabe quais são a sua limitação, ele sabe o que você consegue fazer e o que você não consegue. Só que daí chegou um momento que Moisés fala assim: eu não sei falar, eu sou inseguro. Algumas pessoas, algumas versões, tal como essa, fala que ele gagueja, fala que ele é inseguro. Algumas pessoas falam que ele emburreceu depois de passar 40 anos cuidando de ovelhas. Algumas pessoas falam que realmente ele tinha muito medo. A gente não sabe exatamente o que significa isso. Eu não sei conversar com as pessoas. Porém, na hora que ele chegou nesse momento, ele falou: mas eu não sei falar. Seja eu inseguro, seja eu gago, ou seja eu qual for a dificuldade. Daí Deus falou: então peraí, isso realmente você não vai conseguir. Então peraí, você não tem lá o seu irmão Arão, o levita? E lá ele fala assim: ele fala bem. Ele está vindo nesse momento te ver. Ele está vindo nesse momento te encontrar. E ele vai ficar feliz ao te ver. Gente, percebe que o nosso Deus, onipresente, onisciente, onipotente, estava ali no meio da sarça, conversando com Moisés, argumentando com Moisés, direcionando Moisés sobre libertar o povo. E enquanto isso acontecia, ele estava lá no Egito chamando Arão. Estava tocando ele lá, falou: sai do Egito, vai lá para o monte, vai encontrar o seu irmão mais novo, porque ele precisa da sua ajuda, e ele vai te dizer o que vai acontecer. Enquanto você está aqui: Senhor, realmente eu cheguei num ponto que eu não sei mais para onde ir. Senhor, eu cheguei num ponto que eu não sei o que dizer, ou eu não sei como proceder. Eu não sei como agir, eu não sei como pensar. Espera aí. Enquanto você está aqui conversando com Deus sobre isso, Ele está movendo céus e terra do outro lado do mundo, se for necessário, para vir encontrar com você. E a palavra diz assim, igual diz aqui: e a hora que Ele chegar, Ele vai ficar feliz. A hora que a bênção te alcançar e não você correr atrás dela, ela vai ficar feliz de ter chegado até você. A ferramenta que Deus vai te dar vai ser aquela que vai fazer você vencer e prevalecer, para a honra e glória do Senhor Jesus. A quinta lição que a gente aprende com esses versículos, e aqui a gente vai se deter um pouquinho mais: a sua bênção se estenderá aos outros. A sua bênção se estenderá aos outros. O versículo 15 fala assim: então você dirá o que ele der. Então você dirá a ele o que dizer, e eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele, quando ele falar. Eu vou instruí-los em cada detalhe. Neste momento, olha só, você vai dizer: então Moisés, ele era escolhido, Moisés, ele era o chamado para levar o povo hebreu, e isso não tem dúvida, não tem, não é negociável, ele é sim o libertador do povo do Egito, que vai tirar o povo do Egito. Mas ele fala aqui: você vai dizer para ele o que ele deve dizer.
Deus fala com Moisés e você vai dizer para Arão o que deve ser. E eu vou estar presente na hora que você falar com ele. Só que eu também vou estar presente na hora que ele falar. E eu vou instruir os dois de como deve proceder. De repente a gente está sendo abençoado, de repente a gente está sendo chamado, de repente a gente está sendo confiado numa matéria, ou num ponto, ou alguma coisa, e a gente tem medo, e Deus coloca aquela ferramenta no meio da sua vida, coloca para te ajudar, e Ele fala, eu vou falar com vocês dois, e eu vou instruir os dois. E nesse momento, a bênção de Moisés, ela chega até Arão de uma forma igual. Deus, ele ia revelar tudo que tinha que revelar para Moisés. Mas ele ia estar junto com Moisés e junto com Arão. Deus ia instruir os dois. Você está recebendo uma bênção hoje, irmão? Deus também está te instruindo a levar para frente. Alguém está te trazendo alguma palavra? Alguém está te trazendo alguma bênção, alguma amizade, algum gesto de carinho, algum gesto de amor? Alguém está te trazendo algum acolhimento? Você está sendo abençoado ou através de um dinheiro de alguém, ou através de uma amizade, eu não sei. A partir desse momento, Deus também está falando com você, para que você possa falar para os outros. Para que você possa reproduzir a bênção que você está recebendo. Gente, isso para mim foi muito assim... Porque a gente pensa tanto em Moisés, né? E nessa hora, e ele precisa... Deus também, ele falou com Arão. Ele chamou o Arão para ir lá no deserto encontrar. E Arão obedientemente foi. E ele foi na hora. Daí Moisés instruiu Arão acerca da tarefa que eles iam realizar, né? Moisés falou tudo para ele. Juntos os dois voltaram para o Egito, eles reuniram, note só, os anciãos do povo hebreu, eles reuniram os líderes do povo hebreu e Arão contou para eles o que Deus tinha dito para Moisés. Arão agora ele era o porta-voz da palavra de Deus. Ele era o porta-voz de Moisés. Isso está lá em Êxodo 4, depois você pode estudar mais a fundo. E é interessante notar que Arão, ele foi prontamente. Ele obedeceu imediatamente. Deus chegou para ele e falou assim, ó, sai daqui, sai do Egito, vai para o monte, você vai encontrar seu irmão, ele vai te dizer o que você deve fazer. Ele não sabia o que ele ia fazer, ele simplesmente foi e foi prontamente. Nota que Arão, ele não ficou com, mas eu não sei falar, mas eu sou pobre, mas eu moro longe, mas eu não tenho como chegar no monte, mas não tem Uber essa hora, ele cancela a viagem 3 vezes. Não teve isso. E ele não sabia o que ia acontecer, porque Deus falou para ele o quê? Quando você chegar lá, Moisés vai te avisar. Olha o gesto de fé. Quando Deus te chama, dê esse passo de fé. Ultimamente a gente tem conversado bastante, né, Bianca? E a Bianca, ela está tomando uma decisão, a Bianca e o Ivo, uma atitude muito grande, né? Tomaram uma decisão muito séria na vida deles. E a Bianca, ela está sempre falando, tia, o que eu tomei foi um passo de fé. Eu coloquei o pé sem ter chão. E Deus está providenciando o chão. A cada passo, a Bianca está sempre falando isso. Eu coloco o primeiro pé. Daí Deus providencia o chão. Então, quando Deus te chamar, gente, só vai. Só vai. E ele veio, e engraçado também que assim, ele acreditou prontamente em tudo que Moisés disse. Aquele irmão dele, mais novo, que estava refugiado, estava fugido, porque tinha matado lá o soldado, de repente o irmão dele fala assim, olha, eu sou o enviado de Deus. Nós vamos voltar para o Egito e você vai me ajudar a libertar o povo de lá, porque Deus... Tá bom. Bora lá. Quem aqui tem irmão mais novo? Quantas vezes você falou, cala a boca, para de falar besteira? Quando a gente fala para o irmão mais novo, para de encher o saco. Lá, tem uns pais olhando para o irmão mais novo que está aqui junto. Falou, bora lá. Ele prontamente aceitou. Então assim, Arão, ele se dispôs a estar à altura da tarefa que Deus o tinha chamado, e sem questionar. Ele foi voluntariamente ajudar o seu irmão, falando, né, com o povo em seu nome. E conforme Moisés ele ia recebendo a mensagem direta de Deus, Arão ele ia transmitindo
essa mensagem. Então ele era o porta-voz de Moisés, tanto diante do faraó, como diante do povo de Deus. E outra coisa também que me chamou a atenção, a bênção de Moisés, ela se estendeu a Arão de uma forma completa. A bênção que você recebe, ela se estende para frente também de uma forma completa. Não é pela metade. O chamado de Deus para Moisés, aos poucos, ele foi envolvendo Arão de forma que ele começou a fazer parte de todo o processo da intervenção divina, de todo o processo da libertação. Arão, ele foi um ser ativo. Se você prestar atenção, à medida que a história de Êxodo aqui se desdobra, a gente vai vendo tanto Moisés quanto Arão realizando os sinais e as maravilhas diante do faraó. Inclusive, em alguns sinais, em alguns pedidos, foi a vara de Arão que Deus usou, não foi a de Moisés. Em alguns momentos, foi diretamente através dele que ele usou. Mostrando então que ele teve essa participação ativa. Arão, nesse momento, nessa hora, ele deixa de ser somente um porta-voz, mas ele passa a ser uma peça atuante na libertação do povo. O que é que você está recebendo de Deus? Seja ferramenta atuante na vida de outra pessoa. Não guarda só para você. Leva para frente. Abençoe outras pessoas. Leve para frente aquilo que você está recebendo. Então, Arão agora, nesse momento, ele já era o braço direito de Moisés. Lembrando que isso tudo é seguindo o plano de Deus. Era plano de Deus que essa bênção, que essa unção, ela fosse se estendendo. Era plano de Deus que isso fosse levado para frente. Gente, vocês lembram, quem já leu, quando teve a rebelião de Coré? Teve um povo que começou a ficar meio enciumado, falou assim: por que Arão é o cara? Só porque ele é seu irmão? Só porque ele é seu preferido? Tem mais gente aqui, tem outras tribos aqui. Por que é Arão? Você escolheu e a gente tem que aceitar? O que aconteceu quando isso começou? Alguém lembra? Deus reuniu um líder de cada uma das 12 tribos, pegou a vara de cada um deles, colocou o nome deles e colocou diante da arca da aliança. E ele falou: aqui vai dormir essas varas. E a pessoa que eu escolher, aquela pessoa, a vara vai mostrar. E a pessoa que eu escolher, a vara vai deixar claro que eu escolhi. E qual foi a vara? A vara de Arão. No dia seguinte, a vara de Arão, ela estava com flor, com folha, com fruta e tinha até amêndoa madura na vara dele. Deixando bem claro que aquilo era sim plano de Deus. Que a bênção que Moisés recebeu, que ela passou para Arão, era uma bênção vinda dos céus. E Arão, então, ele era o escolhido. Então você também é o escolhido. Ah, mas eu não sou digno de ter recebido isso. Ai, que tadinho de mim. Imagina, quem sou eu? Não sou ninguém. Você é um escolhido. E é para você sim, é a sua vara que floresce. É você que ele escolheu. E note que nesse momento Deus faz uma aliança tão excepcional com Arão que ele fala, ele realiza esse milagre e ele fala assim, ele faz essa aliança para confirmar que Arão, e agora ele fala, os seus descendentes foram realmente os escolhidos para ministrar diante da presença de Deus. Ele não só confirma que aquela bênção era sim para Arão, como agora era para Arão, e os seus descendentes já foi além. Já passou para frente. Então aquilo que a pessoa está recebendo de você, ela vai também passar para frente, aquilo vai avançar, aquilo vai crescer, aquilo vai pulverizar. A sua sementinha pode estar fazendo sombra numa árvore lá longe. Aquela palavrinha que você coloca aqui é a que vai acalmar o coração de alguém que você nem conhece. Porque assim Deus vai levando, Ele vai transmitindo. Esse episódio deu uma grande autoridade espiritual sobre Arão.
Tanto que após, então, essa aprovação de Deus, a sua vara ela foi posta na frente da arca como sinal, junto com as tábuas da lei. Ele não só aprovou Arão, ele não só fez uma nova aliança, falou assim, agora é Arão e a sua descendência, como também ele falou assim, eu tenho um sinal para dar para vocês através disso. Está lá em Êxodo 17, o versículo 10. Fala assim, o Eterno disse a Moisés, leve a vara de Arão de volta ao seu lugar. Onde que é o lugar? Diante da arca com as tábuas da aliança. Ela deve ficar ali como um sinal para os rebeldes. Isso porá um basta na murmuração contra mim e salvará a vida deles. Na frente da arca, a vara dele ficou. Para que qualquer um que se achegasse, visse e se lembrasse que quem se levanta contra você, escolha de Deus, dá ruim. Que quando alguém se levanta tentando diminuir, tentando tomar aquilo que Deus colocou para você, não é isso que Deus faz. E está aqui, ó. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Um monte de gente morreu, um monte de coisa deu problema lá. E ele está aqui, ó. Deixa a vara como sinal na frente da arca. E daí, olha a bênção atrás de bênção. As pessoas vão ver, as pessoas vão se lembrar o que acontece quando alguém se rebela contra mim, e elas vão parar de murmurar contra mim. E isso vai trazer o quê? Vai trazer vida para elas. O seu testemunho, a sua experiência com Deus, vai trazer vida para outras pessoas. É vida sendo entregue através daquilo que acontece com você. E mesmo se alguém se levantar contra você, tentar roubar a sua bênção, tentar roubar aquilo que Deus confiou na sua mão, ou tentar te desanimar, ou tentar colocar você numa situação vexatória, não tem problema. A sua vara vai florescer. E ela vai servir de exemplo. E quando as pessoas verem, ó, vai fechar a boca. Isso vai trazer vida. Você é um difusor de vida para as pessoas. Amém? Ou seja, Moisés recebeu a bênção do chamado, ele precisava de ajuda. Deus enviou Arão, que foi sendo abençoado no seu próprio chamado. Seus descendentes agora também receberam a promessa e agora ele já era usado como exemplo para o povo. Né? Pois vendo o seu cajado, então o povo não pecaria e não morreria. É isso que você quer para você? Claro. Arão também cometeu alguns erros durante o seu período de liderança. Todos os personagens bíblicos, todos os grandes líderes também cometeram. Até hoje os grandes líderes também cometem. Isso é fato. Até o homem segundo o coração de Deus andou matando gente por aí, né? Então, Arão também cometeu alguns erros, é lógico. Mas nem por isso eles deixam de ter a unção que veio do céu sobre as suas vidas. Nem por isso eles perdem o agir de Deus através dele. Então a gente tem que ser muito sensível nesse ponto também. Diante de um erro, diante de uma falha, diante de uma vacilada que dá. E agora, o que eu vou sair? Sai massacrando? Não. É um escolhido de Deus. É uma escolhida de Deus. É uma pessoa abençoada por Deus. Eu não posso me levantar contra. E a prova está naquele episódio que teve quando ele e Miriam, a irmã dele, eles se levantaram contra Moisés. Vocês já leram sobre isso, né? Chega uma hora, os dois se juntam contra Moisés, puramente ciumeira, e daí eles começam a reclamar com Moisés, falam, mas eu também sei fazer as coisas, eu também posso falar, eu também consigo realizar sinais. E o que acontece naquela situação? Miriam, de repente, é vista leprosa, ela se acha, se encontra leprosa. E ela fica alguns dias nessa situação, e só que a Bíblia não fala de um possível castigo de Arão. No episódio lá dos bezerros, quando ele falhou feio, pisou na bola lá com o bezerro de ouro, né? Moisés saiu, foi para o monte, ele ficou lá, deu aquela vacilada, achou que ele tinha que ser um líder assim, não vou ser tão durão com eles, né? Baixou a guarda, deu mancada, fizeram o bezerro. Quantas pessoas morreram naquele dia? A Bíblia também não fala dele ter sido castigado naquele dia.
Houve sim as consequências dos seus atos, tal como houve com Moisés. Isso é fato. Né? Todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos têm as suas consequências. A deles não foi diferente. Mas em nenhum momento, Deus deixou de estar com ele. Ah, mas já sou, eu pequei, eu errei, eu vacilei. E agora? Perdi tudo. Não. Se conserta, se acerta diante de Deus, peça perdão, se coloque aos pés do Senhor e continue o seu trabalho a qual você foi chamado. Não joga fora. Não enterra. Porque se você enterrar, ele vem, ele, né, a hora que você chegar, está enterrado, está lá guardado, porque eu fiquei com medo, e fala, então está aqui. Já que você está enterrado, está aqui, dá para outro. Imagina Deus tirando a sua bênção e dando para outra. Eu dei para o meu filho achou mais fácil enterrar, vou dar na mão de outro que vai usar melhor. Mesmo diante, né, das falhas que a gente tem, Arão, então, ele é sempre confirmado, ele é o escolhido como sumo sacerdote. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para estabelecer o sacerdócio hebreu. Ele ocupou esse cargo de líder durante muito tempo. E ele foi tão aprovado que o próprio Moisés presidiu uma cerimônia para ele, onde ele recebeu lá as vestes sacerdotais e tudo mais. E Arão, então, ele era o responsável, ele tinha a responsabilidade de representar todo o povo perante Deus. Era Arão que intercedia oferecendo os sacrifícios, tanto pela sua própria vida, né? A gente lê isso lá em Hebreus. Em Hebreus a gente lê, tanto sobre a sua vida, como na vida do povo hebreu. Ele que tinha essa responsabilidade de sacrificar em favor da vida do povo. Olha a responsabilidade. Era uma nação. A vida espiritual de uma nação na mão dele. E esse legado não acabou com ele. Ela foi se estendendo. Lembra no episódio da vara que ele falou Arão e seus descendentes? E os descendentes de Arão, né, continuaram no sacerdócio, no sumo sacerdócio, até que o templo foi derrubado, destruído, aqui no ano 70 depois de Cristo. Quantos e quantos séculos, quantas e quantas gerações foram se passando. E os descendentes de Arão continuaram sendo seus sumos sacerdotes, porque Deus ali atrás fez uma aliança e ele não quebra a aliança. Ali atrás ele fez uma promessa para você, ele não quebra essa promessa. E esse tempo ele pode rodar, pode seguir, mas ali continua. Olha aqui que Hebreus que eu falei. O escritor de Hebreus, ele se referiu a Arão como sumo sacerdote, que ele ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio perfeito de Cristo. Né? Esse sacerdócio de Arão, ele é comparado com o sacerdócio de Jesus Cristo. De Hebreus 5, o versículo 4 e 5 fala assim, ó. Ninguém assume por conta própria essa posição de honra. Precisa ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que disse, tu és o meu filho amado, que hoje eu me alegro em ti. Nem Jesus se colocou na posição de sumo sacerdote. Foi Deus que colocou Jesus assim. Então, ninguém é colocado numa questão de honra, numa posição de honra, sem que Deus escolha. Lembra lá a Bíblia que fala, para cada dia de vergonha você terá dupla honra? É uma promessa que ele faz para você. Então, se Deus está te colocando numa situação de honra, é porque ele assim desejou e ela é sua. Recebe ela é para você. Que bom! Glória a Deus! Que bom que Deus me escolheu. Porque até para Jesus, agora ser considerado o nosso sumo sacerdote, precisou que Deus falasse. Está aqui o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Lá no versículo 6, eu não coloquei aí, mas fala que o sacerdócio de Jesus dali em diante, então, seria para sempre. A partir dali, então, faz a transição do sacerdócio de Levi para o sacerdócio de Jesus. Quantas gerações você quer abençoar no seu povo? Quantas gerações suas você quer que continue estendendo
a bênção de Deus. Arão morreu depois de 40 anos que eles haviam saído do Egito. Na ocasião, ele já estava com a idade bastante avançada de 123 anos que Arão morreu, sem entrar na terra também, tal como Moisés, na terra prometida. Mas ele era um homem de tamanha influência, ele era um homem de tamanha bênção de Deus, ele era um homem que as pessoas recebiam tanto, que a Bíblia diz lá em Êxodo que o povo chorou, pranteou pela morte de Arão por 30 dias. A nação parou para prantear Arão. Eu quero isso para mim. Eu quero gente chorando quando eu morrer. Porque tem gente que morre, né? Você fala, graças a Deus. É um amém. Não, eu quero gente chorando. Essa é a minha oração. Deus, igual sempre o pastor fala, né? Tendo cumprido seu propósito na terra, descansou, que foi assim de Davi. A gente fica pensando, eu quero isso também, para mim. Concluindo, então, o nosso ponto de pensamento. A vida de Arão, então, ela é uma demonstração da santidade e da graça de Deus. Vamos relembrar. Arão começou como um servo obediente e fiel, indo voluntariamente até Moisés, servindo como intermediário. Ele também serviu fielmente como sacerdote nesse sistema sacrificial que Deus usou, né, como um retrato do seu plano de salvação até chegar em Jesus Cristo. Como qualquer outro ser humano, Arão também, ele era pecador, também errou, mas mesmo depois de ter visto, né, os trabalhos de Deus, mas mesmo assim, ele parece ter aprendido e ter crescido, porque ele admitiu os seus pecados por ter falado contra Moisés e aceitou até a morte dos seus filhos, né? Quando ele teve esse problema aí com Moisés, ele perdeu 2 filhos e ele aceitou. Ele sabia, ele reconheceu. Através da vida de Arão, nós podemos aprender a servir aos outros, a compartilhar a responsabilidade de liderança, a submeter-nos a Deus. A bênção que Arão recebeu também foi para abençoar. E essa bênção se estendeu a todos os filhos de Israel. E a bênção que você recebe hoje vai abençoar a todos os da sua casa, a toda a sua vizinhança, a toda a sua cidade, a toda a sua rua, vai se estender a toda a sua família. A bênção que você recebe saindo desse altar, vindo de quem veio, é com ela que você vai abençoar quem Deus colocar no seu caminho. Recebe em nome de Jesus isso. E a bênção de Arão, né, ela se estendeu dessa forma, e de uma forma tanto que hoje ela é uma das bênçãos mais reconhecidas, é uma das bênçãos mais impactantes, é uma oração que impacta a nossa vida. E quando a gente pensa sobre Arão, né, abençoando os filhos de Israel, é nesse momento que a gente vê, olha que poder que isso nos ensina a orar até hoje. Eu coloquei aí, se eu não me engano, a partir do 24, mas eu vou ler a partir do 22. Número 6, eu vou ler a partir do 22 para a gente encerrar. O Eterno disse a Moisés, diga a Arão e seus filhos, eis como vocês deverão abençoar o povo de Israel. Então diga para eles assim, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Ao fazê-lo, eles porão o meu nome sobre o povo de Israel, e eu darei a confirmação, abençoando-os. Graças a Deus. Então, quando você derramar essa bênção, quando você levar adiante, tem outra versão aqui? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. É a oração dele que está aqui hoje, pairando sobre nós. Nós somos frutos dessa oração. E as gerações seguintes que vierem depois da gente ainda vão ser refletidas sobre essa oração. E quando nós abrimos a nossa boca e trazer isso, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer a sua luz, o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele levante a sua face mais. Que o Senhor te dê paz. Olha o que sua boca está proferindo. É você abençoando vida. É você abençoando vida. Hoje, como cristãos, nós também podemos ser abençoados para abençoar. Deus nos chama para sermos instrumentos da sua bênção e de amor para aqueles que estão ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa estar em comunhão com Ele, sermos capacitados por Ele, ter autoridade espiritual em nossas palavras, em nossas orações. Que nós possamos seguir então o exemplo de Arão e sermos abençoados para abençoar. Que a bênção de Deus esteja sobre nós e que nós possamos transmiti-la para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?